Olá, que prazer estar com você outra vez. Muito obrigado por você estar conosco também. O que é que tem a ver o Hospital do Amor, lá de Barretos, responsável por cuidar de pacientes com câncer, com a festa do peão de boiadeiro de Barretos, uma das maiores do mundo, com a administração pública? É uma mistura que parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas neste episódio você vai ficar sabendo que as coisas se ligam, sim. Apoio Coldtrack Rastreamento. Seu carro na palma da mão. Para falar de tudo isso comigo aqui, para minha satisfação, o Cacá de Barretos. Mas o nome, você sabe, aquele nome de batismo é Emílio Carlos Santos. É um prazer enorme te receber aqui. Cassinho, o prazer é todo meu, né? Estamos aqui já em off, relembrando algumas histórias, né? Uma volta, uma viagem ao passado, da nossa época de colegial, né? Fizemos colegial junto em Barretos. Já faz um bom tempo, né? O papo era coroinha, né, Cassinho? O Bergoglio ia entrar lá ainda no seminário. O Cacá, ele foi 4 vezes presidente do Clube dos Independentes, que é o clube responsável por fazer a Festa do Peão de Barretos, que é uma das maiores do mundo, sim. Compete com Festa do Peão no Canadá, nos Estados Unidos, no Brasil, é sem dúvida nenhuma a maior. Hoje, engenheiro civil, ele foi vice-prefeito, secretário de obras em Barretos. Hoje ele é um captador de recursos para o Hospital do Amor de Barretos. Eu quero começar com a Festa do Peão, que a festa tem uma ligação também com o Hospital do Amor, né? O Cassinho, desde a fundação dos Independentes, que foi o clube, a associação, né, ela foi criada num boteco, em 1955. Eu costumo brincar que boteco não faz pênalti, boteco faz falta. E em 55 não teve a Festa do Peão, foram 20 jovens, né? E o nome Os Independentes provém das exigências, né? Que teria que ser solteiro, maior de 21 anos e não rico, mas independente financeiramente. E nesse ano não teve Festa do Peão. Foi uma gincana já de caráter beneficente, né? E então o DNA da filantropia está intimamente ligado à nossa associação, que é os Independentes. Em 56, entraram mais 12, completou o time de fundadores de 32. Então nós citamos sempre que foram 20 criadores da associação, mais 12 criadores da festa. E foram apenas 2 dias, 25 e 26 de agosto. E por que a festa é em agosto? Para comemorar o aniversário da cidade, que é dia 25, e a outra intenção é homenagear o herói anônimo do sertão, que é o peão de boiadeiro. Que nessa época, as boiadas, né, não estava chegando ainda o automóvel, o caminhão, eram tocadas, né, pelo estradão. E resolveram fazer a Festa do Peão nesse segundo ano. A primeira foi em 56, e eu acredito até que baseado numa que ocorreu em Barretos em 1947, organizada pela prefeitura junto com a igreja, e parte da renda foi para a Cruzada Paulista contra a tuberculose, que foi um tremendo sucesso. Aí a primeira festa foi sob a lona de um circo do Fubeca. O presidente era o senhor Antônio Renato Prata, conhecido Pratinha, e foi um tremendo sucesso. E a festa foi crescendo. Em 1989, o Henrique Prata assumiu a Fundação Pio XII, que é a entidade mantenedora da Fundação Pio XII, que gere o Hospital de Amor. Só que ele foi para fechar, porque todo ano o hospital dava um prejuízo
e a família era obrigada a vender 500, 600, 700 bois gordos. Ele recebeu como herança do pai, que era médico e que fundou o hospital. Não, ele foi lá para fechar o Hospital do Amor, o Hospital de Câncer, na época, né? Hospital de Câncer de Barretos, porque dava prejuízo. Ele conta no livro dele, o Henrique escreveu 3 livros e esse primeiro um best-seller. E ele conta que ele sonhou com Nossa Senhora, que Nossa Senhora pediu para ele não fechar o hospital. Aí ele assumiu, juntamente com teve o apoio dos pecuaristas, do agronegócio em si. E ele chegou até a pedir uma verba para Cutrale. Aí o seu Zé Cutrale falou o seguinte: não, depois que você fizer essa construção aí eu vou vistoriar. Se essa construção tiver qualidade, eu vou te dar muito mais que você me pediu. Mas precisa passar pelo meu crivo. E a primeira obra foi o pavilhão que leva o nome do avô dele, o Antenor Duarte Vilela. Mas vamos voltar na festa do peão. A festa, até 84, ela foi realizada na cidade, desde onde foi realizada a primeira no recinto Paulo de Lima Corrêa, que é um equipamento que foi inaugurado em 1945, quando ocorreu a primeira exposição de gado, né, e produtos derivados, né? E os independentes sempre, todo ano, ajudavam as entidades lá, algumas entidades, por exemplo, o Orbis Clube tocava bebida, e os clubes de serviço sempre envolvidos, né? Bom, agora vamos atualizar um pouco. Em 85 aconteceu a primeira festa do peão no Parque do Peão, que hoje tem uma área de mais de 210 hectares. Só para ter um efeito comparativo, ela é 50% maior do que o Parque do Ibirapuera, em São Paulo, assim, para ter um parâmetro. É uma fazenda, né? E em 1993, o Chitãozinho Chororó abriu a porteira dos shows. Fez um show lá no Parque do Peão, dentro da arena. Nós montamos um palco na arena e apenas para metade da arquibancada, para não dar aquela impressão de vazio e tal, e foi um tremendo sucesso. Depois veio o Sérgio Reis, a Xuxa, quase todos os artistas brasileiros se apresentam em prol com renda para o Hospital de Amor, que é o nome atual. E os independentes sempre, todo ano, teve um ano, se não me engano foi o ano de 98, no primeiro domingo da festa, teve o show Amigos. Chitãozinho Chororó, Leandro Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano. Naquela época o dólar estava bem parelho com o real, e podemos até arredondar que esse show rendeu $1 milhão para o Hospital de Amor. Isso em 1998. E os independentes sempre motivando os artistas, pedindo, e um locutor de rodeio criou, o Gleidson Rodrigues, o Desafio do Bem, que é uma oportunidade de quem está presente na festa colaborar. Hoje é via Pix, né? E eu gosto muito também do projeto do Cofrinho, apesar que hoje dinheiro praticamente não, eu acredito até, não sei o que você pensa que vai acabar. Não tem nem troco mais, né? Você paga com cartão. No cartão. Mas troco. O projeto do Cofrinho, ele era muito democrático, né? Você poderia colaborar até com 5 centavos, né? E esse cofrinho já chegou a arrecadar no ano quase R$2 milhões, né? Então, por incrível que pareça, espalhado no Brasil inteiro. Então, além de organizar a festa do Peão de Boiadeiro e outros eventos, os independentes também colaboram com o Hospital de Amor com diversas ações. Agora, o que muita gente estranha, que assim, 2 cases de sucesso do terceiro setor com projeção internacional, e os 2 da mesma cidade. Isso é muito difícil, tem um com projeção internacional numa cidade, e Barretos tem um privilégio de ter 2. E o Hospital de Câncer de Barretos, hoje são 8 hospitais. Tem 3 em Barretos, que
que é o Hospital Geral. Tenho o tratamento paliativo, foi onde tudo começou, na cidade, ali na Rua 20. E tem um infanto juvenil. E tem em Jales, o número 4, na Amazônia, em Porto Velho, o número 5, que era muito sacrificante. Às vezes as pessoas vinham de ônibus, né, do estado de Rondônia, do norte do país, e estrategicamente o Henrique Prata implantou esse hospital lá em Porto Velho. Tem uma unidade em Palmas, tem uma unidade em Lagarto, Sergipe, e tem aqui em Goiânia, né, que é o Cora. Foi inaugurado há muito tempo, uma ala infantil foi inaugurado aqui em Goiânia, que é administrado. Tem um contrato com o governo do estado para administrar o hospital, né? A Fundação Pio XII é responsável pela administração do hospital daqui. E lá em Barretos, sua Fundação Pio XII, além dos 3 hospitais, administra os 2 AMES, que Barretos é uma das poucas cidades que tem os 2 AMES, né? O cirúrgico e o ambulatorial. E a Santa Casa, a UPA e uma meia dúzia de unidades básicas de saúde, porque tem a expertise da administração. Porque o Brasil, assim, tem uma coisa que é um continente e ter uma mesma legislação para todas as regiões, eu acho um absurdo. Por exemplo, constitucionalmente, vou falar da realidade do estado de São Paulo, que pode ser até que em outros estados os 25% do orçamento do município, que necessariamente tem que ser aplicados na educação, para muitos municípios eu acredito que talvez seja pouco. Mas para alguns municípios do estado de São Paulo é muito dinheiro. E você tem que ficar inventando despesa, pintando a escola, pondo blindex no pátio, trocando ar-condicionado, inventando despesas desnecessárias. Eu acredito que, pelo menos na época que eu fui secretário de Educação, com 20% dá para você fazer uma educação de qualidade. Treinar os professores, ter equipamento, desde que tenha austeridade. Esses 5%, vamos falar a mais teórico, né, era o furo que tinha a Santa Casa de Barretos. Então, se pudesse flexibilizar, no caso de Barretos, né, praticamente o problema de saúde pública seria quase sanado, só que a lei não permite essa flexibilização. Só que eu já conversei com governadores, eu me lembro que uma vez eu conversando com o Alckmin, e ele sabia dessa situação, e ele me contou que, se não me engano, a prefeitura de Sorocaba aplicou 24%, e tinha o maior IDEB do estado, das grandes cidades. E o prefeito, ao invés de ser premiado, ele seria criminalizado. Você está entendendo? Como repórter, já fiz muita matéria e virava e mexia, o promotor disse, houve um desvio de verba. Eu falava, bom, é desvio de verba, desviou para o bolso, ou houve desvio de finalidade, ou seja, em vez de aplicar na educação, aplicou na saúde, que é um desvio de verba, né? Sim. Isso aí também gera um processo contra a administração pública. Você imagina uma prefeitura rica como Paulínia, que eu vou citar como exemplo. Tem que inventar despesa. Você está entendendo? Aí... E tem as coisas mais absurdas, né? Então, é constitucional, faz parte da nossa Constituição, mas a realidade, como eu sou engenheiro civil, o comportamento do material de construção em Manaus, ele é completamente diferente do que em Porto Alegre, né? Apenas para fazer uma analogia. Então, o nosso país é muito rico. A semana passada eu tive, né, no evento da Marinha, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Eu fiquei impressionado com a quantidade de mármore, entre outras coisas, esse Brasil é rico demais. Pena que muitas vezes falta administração, falta seriedade, tem alguns disparates, né? Você vê num país onde 50% da população não tem saneamento básico, não tem coleta de esgotos e nem tratamento, você vê o tal do fundo partidário, fundo eleitoral.
essas emendas parlamentares que tem, eu vejo muitas acusações aí de desvio de verba em relação à contratação de show para entes públicos, né? Eu não sei se procede, mas se não me engano, talvez você possa até me ajudar. 50% das emendas parlamentares necessariamente têm que ser destinadas à área de saúde. Aí diz que alguns empresários de shows, né, pessoas ligadas aos shows, e diz que visita o prefeito em nome de um deputado, mas ele já analisou que no orçamento da prefeitura, né, isso a conferir, não estou fazendo nenhuma acusação, mas eu já ouvi várias vezes que ele descobre que aquela prefeitura tem no orçamento uma aplicação de um recurso para a construção de uma unidade básica de saúde, por exemplo, sei lá, 2 ou 3 milhões. Aí diz que o emissário, né, falou, não, se você conseguir, eu consigo essa verba via emenda parlamentar, mas esse dinheiro que em tese vai sobrar, você teria que remanejar e se você contratar os shows comigo, eu viabilizo. Há uma troca, né? Sim. Isso no meio nosso de eventos, né, que eu frequento muitos eventos como comentarista de rodeio, eu ouço muito isso. Precisamos ver se realmente procede. Mas a quantidade que chega até mim, e às vezes pelas redes sociais, várias denúncias, né? Então, há umas coisas, né, assim, que dinheiro tem, só que nem sempre ele é aplicado, né, infelizmente. E o povo que paga o pato, né? Nós pagamos para não ter, né? Esse é o problema. Fizeram essa inclusão na Constituição, estabelecendo um percentual do orçamento para a educação. Deixa eu só te complementar. Deixa eu só fazer um complemento. Muitas vezes, porque uma das coisas que o Tribunal de Contas mais audita, mas o prefeito ele não pode aplicar só 25%, ele tem que ter uma gordurinha, ele tem que aplicar 25,5% e 26%, porque chega o tribunal e entende que aquele gasto é cultura, não é educação, e muitas vezes fica subjetivo. Aí ferra o prefeito, que é a única coisa, uma das poucas coisas na legislação que ferra o prefeito é a não aplicação dos 25% na área, porque o tribunal é um órgão acessório, né? Ele aponta, e muitas vezes o prefeito, a Câmara pode ou não cassá-lo em virtude disso, em virtude desse apontamento feito pelo Tribunal de Contas. Incluíram na Constituição que tinha que colocar muita coisa ali para garantir, por conta da falta de direitos que a sociedade tinha no período anterior à Constituição, que figurava uma outra. Já tem 38 anos, né? Até a taxa de juros estava fixada na Constituição em 12%, porque a gente ao ano veio de uma inflação louca, que a taxa de juros flutuava, aí acabou depois, posteriormente, com outra emenda, tirando esses 12% obrigatórios como taxa de juros. E aí tem esses 25% que é para a educação. Mas a Constituição é de 88, nós estamos aí com 38 anos de Constituição e o Brasil não melhora a posição dele no PISA, por exemplo, né, no ranking mundial de educação. Significa que você determinar um percentual fixo para a educação não resolve nada, né? Se você não tiver a administração, não vai para lugar nenhum. O Cacá é comentarista de rodeio e também já participou. Tem um podcast que é do Dedo de Prosa, né? Dedo de Prosa. E tem comentarista e participou de filmes. Tem um, inclusive, que vai ser lançado sobre rodeio, né? É um filme, ele já era para ter sido lançado, mas esse mercado, ele é muito delicado. Então, as pessoas, os entes envolvidos nessa operação, preferiram adiar o lançamento, que está previsto para agosto. O filme chama 8 Segundos, O Desafio. É um filme que versa sobre o rodeio, envolve também o Hospital de Amor, né, um acidente e tal. Bom, não vou contar o filme, né?
Vai ter spoiler, não. Não vai ter spoiler, mas é um filme muito bem feito. Eu tive a oportunidade de assistir a pré-estreia e eu acabei virando ator num pedacinho lá do filme. Eu faço o sorteio, né, do rodeio, mas eu dei uma consultoria para todo mundo, né, para os produtores, diretores, os artistas, né, e foi muito bacana, foi uma experiência. Eu participei também, assim, aproveitando que está no Netflix, um documentário que chama Fearless, 8 segundos, uma saga, né? E eu participo, ele trata dos competidores dos Estados Unidos, principalmente os brasileiros, que sofreram muitos acidentes. Eu fico 4 minutos, acho que no segundo ou terceiro capítulo, né? Foi uma experiência muito bacana, uma produtora americana, uma qualidade excepcional. Sim. 8 segundos, para quem não sabe, é o tempo que o peão tem que ficar em cima do lombo do touro, né? Que é um negócio complicadíssimo, mas né? Muita gente que gosta de rodeio não sabe por que dura 8 segundos. Podia ser 6, 7, 10, 12. É porque os Estados Unidos, eles têm 80 anos na nossa frente em relação ao rodeio. E em observações realizadas por experts no rodeio, chegou-se à conclusão que, em média, é no 8º segundo que o animal apresenta o seu... nesse intervalo de 8 segundos, não exatamente no 8º segundo, que o touro, o animal, apresenta o seu maior rendimento. Aí convencionou-se que uma montaria deveria durar 8 segundos. Né? Então, foi uma convenção, né? Que é muito pouco para quem assiste. Mas para quem está no lombo, não é fácil, não. Que em 8 segundos um touro ele chegar a 12, ele chegar a 12 pulos, né? E é um tranco danado. Você pensa bem, a força do animal, tanto do equino como do bovino, está na garupa, na anca, né? O motor está ali. E você vê, e tem touro que a variedade de pulos que um animal dá, o mesmo animal, pula, levanta a frente, tira as patas do chão, gira para a direita no sentido horário, no sentido anti-horário, prancheia, né? E o coice, e isso tudo aí complica a vida do peão, né? E hoje o rodeio no mundo cresceu muito, e esse ano nós tivemos, o Brasil ganhou seu 16º título mundial com um menino de apenas 20 anos. Ele é filho de um competidor de touro de Olímpia, a família, a mãe também é Maria Amélia de Olímpia. Eu estou falando do Paulinho Krimber, que é o pai do menino, mas desde pequenininho o moleque viveu esse clima e ele foi campeão esse ano com apenas 20 anos de idade. O John Krimber, que faturou só nesse título $1 milhão. E só que lá nos Estados Unidos, quando você ganha esse título mundial, você recebe em 10 pagamentos, ou seja, a PBR no caso, falou, pelo menos em 10 anos a sua vida está garantida. Está garantida. Então, acho que é uma maneira muito inteligente. É um negócio meio doido, montaria de touro, porque o touro, ele é largo, né? Ele é largo. Imagina, costumo brincar, né? É a mesma coisa que você montar numa perua Kombi, né? E o couro dele é muito liso, é mole. Então, o pobre do peão, eu chamo de pobre porque é uma loucura o cara se dispor a montar um touro. Ele só tem uma corda para segurar, ele não tem um cabresto, né? Ele segura uma corda. E a perna, E tem que ter a perna, que também a perna não alcança nada. O jogo de braço, O jogo de braço, às vezes quer tirar o chapéu para enfeitar mais. A espora é lisa. É lisa para não machucar o touro. A mão que fica livre hoje, pela regra, igual você falou de banar chapéu, não pode mais. Não? Só depois dos 8 segundos. Porque a mão que fica livre não pode tocar na porteira, né, na arena, no próprio corpo, e nem no lombo do animal. Então ele não está comemorando nada, não, né? Aquele jogo de braço ajuda a contrapor o peso do marroco. É como se fosse um estabilizador, né, um leme, vamos assim dizer. E o equilíbrio lateral é proporcionado pelas pernas, né? Isso aí... Agora, uma coisa que às vezes eu fico pensando, no mundo do rodeio, tamanho não é documento. Às vezes você vê um competidor de pequena estatura, franzino, magrinho, e o bicho é firme. Por exemplo, se foi campeão de Barretos, o Formiguinha, né? O Rinaldo da Silva, você olha pro cara, você tá entendendo? E o cara foi campeão de Barretos. Hoje,
existe uma preparação física, uma preparação mental. O competidor tem uma fé impressionante. Existe uma oração que é feita por todos antes do início do rodeio, que é uma coisa de arrepiar. Assim. E chamar aqui um dos touros mais famosos de rodeio é o Bandido, que morreu, está enterrado lá no Parque do Peão, tem um monumento para ele, mausoléu lá, né? Mausoléu do touro bandido, né? Porque muita gente confunde touro com boi, né? Sim. E de rodeio é só touro, né? Às vezes acontece algum castrado. A diferença, por exemplo, aquela música Boi Soberano, que foi aquilo não foi realidade, né? Foi uma lenda. E lá em Barretos fizeram o monumento do Boi Soberano. Só que a bolsa escrotal da escultura que foi feita lá em Barretos pelos não é do boi, é de touro. Né? Porque quando você castra o macho, ele deixa de ser touro, né? Ele passa. Mas de vez em quando aparece um castrado. Mas em bom desempenho? Bom desempenho. Bom desempenho. Já aconteceu. Aliás, porque hoje há treinamento para o boi também, né? Treinamento físico. O touro pula por índole. Você não ensina o touro, ele tem que ter uma aptidão. Às vezes você experimenta 100 animais, nenhum pula. Ou 2, ou 3. Tem uns que pulam por pouco tempo, outros são mais longevos. E fazendo uma analogia, se fosse touro, eu queria ter a habilidade do touro de rodeio, que dificilmente ele é abatido. Porque se tiver um bom desempenho, que hoje você consegue abater para a gente se alimentar um animal com 18 meses. Tem touro que vive 18 anos, porque se ele tiver qualidade, ele aposenta e vai para a genética, né? E aquele proprietário que tem estrutura, dificilmente ele vai vender para o frigorífico. Então, ao invés de você morrer com 18 meses, você tem a chance, se você pular, você tem a chance de morrer com 18. Pipoca, né? Pula que você vive mais. Aliás, tem tropeiros, né? Gente que tem tropa de boi, de touro para alugar para rodeios. Não, né? E tem uns apaixonados aí, de vez em quando não é incomum o touro ser adquirido por mais de R$1 milhão, né? Agora você pensa bem, o rodeio foi muito polêmico, né? Que aperta os testículos dos animais. Isso aí teve um estudo técnico científico desenvolvido por professores de uma faculdade pública, no caso a Faculdade de Medicina Veterinária da Unesp de Jabuticabal, que é comum ser considerada a melhor, sempre entre as melhores do país. E isso foi um estudo no final da década de 90, que foi escrito bilíngue, né, em inglês e português, que percorreu todo o mundo científico e até hoje, oficialmente, nenhuma contestação. Existem narrativas ainda, mas isso aí já caiu por terra e as pessoas... Agora, qual que é o maior argumento sobre o sedem apertar os testículos? São as fêmeas, as éguas, que pulam barbaridade e não têm esses órgãos, né? Então, isso aí é o maior argumento no meu entendimento. Você que é ator, é comentarista, participou de programas de televisão, na própria Rede Globo também você participou, quando teve um programa especial sobre rodeio, eu me lembro bem porque eu assisti, e sempre tem essas confusões, eu falei de touro e boi, mas tem uma outra confusão que fazem, porque tem gente que diz festa do peão boiadeiro, não. É peão de boiadeiro, tem até uma música que explica por quê, né? A preposição, né? A de e o do. Eu nunca fui peão de boiadeiro e peão do boiadeiro. Eu nunca fui boiadeiro, toda a vida fui peão. Sou pobre, não tenho nada, vivo de tocar boiada. Boiadeiro é o meu patrão. Quer dizer, boiadeiro é o que toca boiada. O dono da boiada é o boiadeiro, né? Essa é a diferença. E tem outra versão, né? Que o peão de boiadeiro, ele é um freelancer. E o do boiadeiro é aquele que tem um emprego fixo. Agora, o patrão também não deixa de ser boiadeiro. Sim. O fulano é boiadeiro, tem lá 5 mil boi. Você nunca montou, não?
Eu montei em 76, mas quando eu falo isso eu perco a credibilidade. Foi a primeira vez que eu vi uma corda americana que quem trouxe dos Estados Unidos, do Texas, foi o Rubiquim de Carvalho. Só que se fosse hoje, eu parei. Eu não sei se eu montei com estilo, mas hoje com a febre do celular que substituiu N equipamentos, provavelmente eu teria como provar, mas infelizmente... E eu montei uma vez lá em Campina Verde num burrinho, aqui no Sorfete aqui, que o burrinho não pulava, né? Eles não pulavam. Corria, brecava e separava, como diz o caipimeiro, não entre meias orelhas do bicho. Mas Barretos começou com rodeio de cavalo, né? Eu acredito que com Moares também. Moares também? Também. Porque naquela época, por que o rodeio começou em Barretos? A história é longa, né? Esse começo de angu é a água. No caso de Barretos, o angu começou com fogo, né? Que é o fogo bravo, aquele grande incêndio em 1870, um inverno rigoroso, uma seca brava, veio a chuva, surgiu o capim natural e logo depois estava coincidindo com a importação dos mineiros de Uberaba e logo o boi pulou o Rio Grande e já tinha um pouco de fazenda de pecuária em Barretos, no início do século passado. E quando a ferrovia foi para Barretos, que foi inaugurada em 1909, o conselheiro Antônio Prado, que foi político, advogado, foi ministro e foi presidente da Companhia Paulista de Estrada de Ferro nessa época, a ferrovia foi para o interior em busca do café. E ele chegando lá, ele ficou sabendo que em Barretos tinha gado, não o suficiente, mas para montar um frigorífico. Ele falou, peraí, eu tenho matéria-prima, pelo menos parte dela, e vou ter a ligação ferroviária com os dois maiores centros consumidores do país, que era São Paulo e Rio de Janeiro, e com o Porto de Santos. Ele já fez um estudo de viabilidade econômica automaticamente. Falou, eu vou fazer um frigorífico aqui. Foi o primeiro da América Latina, né? Em 1913. Que 13, não foi depois que ele virou ângulo. Ele foi construído por uma empresa francesa. A empresa era Companhia Frigorífica Agropastoril, porque ele já se preocupou também com pasto, para ter alimento para o gado, né? Ele já enxergou longe. E ele tocou por um tempo, e um ano depois já fez a primeira exportação de carne congelada para o Reino Unido, em 1914, já estava no início da Primeira Guerra. Hoje não mais, né? Hoje a guerra está sendo mais pelo ar aí, né? Teve uma matéria aí sobre a guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, e soldado mesmo, né? No exército mesmo, praticamente não tem, e quando tem, exige muita proteína, né? Que no caso a carne. E depois ele arrendou para uma empresa americana e ela usou por um tempo, adquiriu, né, do conselheiro Antônio Prado, fez uma reforma e nasceu a SA Frigorífico Ângulo, né, que hoje é JBS. Friboi não abate mais em Barretos, só industrializa, né, os enlatados. E foi esse Brasil central aqui, todo o gado gordo ia para Barretos para ser abatido, e não tinha condições de recepcionar todos ao mesmo tempo, tinha aquele compasso de espera, ou seja, tinha que fazer aguardar, né, a entrega. Aí você tinha uma comitiva, eu tinha outra, e eu falava para você, na minha tem um burro que ninguém para. Aí você falava, não, mas na minha tem um peão que não cai de nada. Aí era feito o desafio, rolava a aposta, aí a coisa foi passando, e em 1947, como eu disse aqui, foi o primeiro rodeio da prefeitura, e logo depois, com a criação dos independentes, virou uma constante. E eu acredito que tinha um mix, né, respondendo a sua pergunta, tinha os equinos e os muares, tinha a fêmea, né, o macho. O muar é híbrido, né, é um burro ou a mula, mas eu acredito que foi por aí. Tá. Você
Eu falei no começo, você é um captador de recursos para o Hospital de Amor também. Essa é uma atividade que você leva junto com a atividade de comentarista, de rodeio, alguma coisa ligada também com a festa do Peão de Barretos? Acontece o seguinte, o Cassim, quando eu tive a ideia, que eu nunca imaginei que ser comentarista de rodeio fosse virar uma profissão. Meu primeiro pitaco foi em 1989, na inauguração do estádio. A Rede Bandeirantes de televisão transmitiu ao vivo no domingo. Mas não chegou a pegar o rodeio profissional. Naquela época tinha o rodeio mirim, o rodeio júnior, e a transmissão era do nosso conterrâneo, que infelizmente faleceu, Marco Antônio Siqueira de Matos. Uhum. E eu fui encarregado de fornecer algumas informações para o Marco Antônio. Tipo assim, as dimensões do estádio, é uma elipse de 110 do raio do diâmetro maior, 45 do diâmetro menor. E tem uma geometria aí também? Tinha. Tem. E a capacidade, quem que projetou o estádio, os detalhes, né? Naquela época não tinha os 8 segundos, era um negócio... ainda o rodeio era muito, muito amador. Então foi quando eu dei os meus primeiros pitacos, né? Aí eu congelei essa ideia e em 93, eu fui presidente em 91, nós passamos, né? Eu gosto de usar muito esse pronome nós, né? Porque ninguém faz nada sozinho. Jesus Cristo, que era o cara, tinha 12 assessores, né? 12 secretários. E os estudiosos da Bíblia dizem que as esposas dos apóstolos também palpitavam, né? Aí nós passamos a festa de 4 para 10 dias. Foi um choque na cidade. Assim como quando Mussa mudou a festa do recinto para o parque. Todo mundo achou que nós éramos doidos, né? E eu só sei que essa figura do comentarista, eu comecei a ser convidado a participar de outros eventos que não fazia do meu plano, não estava no meu plano de voo. E eu comecei a participar de outras festas, você está entendendo? E o rodeio me levou a conhecer todas as regiões do país. Eu cheguei a participar de 34 rodeios no ano. Se você considerar que tem uma safra de rodeio, né? Praticamente na safra, todos os finais de semana, eu estava em algum rodeio na vida. E eu cheguei a conhecer alguns países. O rodeio me levou a conhecer os Estados Unidos, o México, fizemos um rodeio na Angola, e eu dei a consultoria para fazer um rodeio na Rússia, só para você ter uma ideia. Né? Lá deve ser de urso, né? Não, na Rússia. Cavalo, o equino é impressionante. Não há uma unanimidade. Eu até falava nos rodeios que o maior rebanho de equinos é nos Estados Unidos. Segundo, China. Terceiro, México, e quarto, Brasil. Agora eu já vi uma outra, que é uma pesquisa muitas vezes até empírica, não sei se tem. Hoje eu já vi uma mudança, né, que é Estados Unidos, Brasil, México e China. Porque nós não conhecemos a China. Aliás, nós não conhecemos o Brasil, né? Assim, eu vou citar um exemplo aqui. A cidade de Altamira, no Pará, que é o maior município do Brasil, tem 160 mil quilômetros quadrados. Castelo dos Sonhos, que é um distrito, fica distante quase 1.000 quilômetros. O estado de São Paulo tem 248 mil quilômetros quadrados. Só o município de Altamira representa 64% da área do estado de São Paulo, né? E o rodeio me levou a conhecer esse Brasil que eu desconhecia. E isso me tornou muito conhecido. Eu tive um programa de televisão, né, uma participação na Record, que chamava O Chão, o Limite. Ele era transmitido domingo, 9 horas da manhã, só em rede nacional. E na região de Rio Preto, às 13 horas, ele era repetido. E eu comecei, quando eu ia nos rodeios, na região que tinha um alcance da Record, virei artista. Você virou ídolo. Virei artista. Você tá entendendo? Todo mundo me conhecia. Você vê que o Paulo Flose falava, né, o nosso amigo jornalista, a máquina de fazer doido, né, que é a TV, e eu vi como é que coisa de louco, cara. Agora com as redes sociais, eu me tornei, vamos esquecer artista, né, eu me tornei muito conhecido, porque artista eu não sou, e eu fiz muita amizade.
Aí você vê que muitas vezes o network meu cresceu demais, né? E muitas vezes o network é mais importante que o diploma, né? E isso fez com que eu tivesse acesso a grandes empresas e fizesse essa captação, que muitas vezes é comum a pessoa fazer um desafio do bem num rodeio, igual o ano passado em Paraguaçu Paulista. Vou fazer uma ação para o hospital. Por quê? Alguém da família, um conhecido, foi tratado no hospital, que é 100% SUS, ninguém paga nada. E uma outra coisa que eu penso que o Dr. Paulo Prata, que é o pai do Henrique, que fundou o hospital juntamente com a esposa, a doutora Cila, e mais 2 colegas, isso em 1962, que no começo não era um oncológico, ele se tornou oncológico em 67, eu não sei se sempre foi assim, mas como é SUS, o faturamento é transparente. Você pega a planilha do SUS, o hospital esse mês vai receber X milhões de reais. E o salário dos médicos é em função desse faturamento. Então, o médico, ele trata o bilionário, o milionário e o indigente da mesma maneira, porque não vai alterar no bolso dele. Então, não é porque ele tratou um bilionário que ele vai receber mais, em função desse sistema de gestão e de remuneração que foi, parece que o Dr. Paulo Prata conheceu isso na França e adotou em Barretos, e eu penso que é aí uma das grandes sacadas, ou seja, onde o pobre e o rico têm o mesmo tratamento. Você falou aí a respeito de comentaristas, de como você começou como comentarista de rodeio. É uma profissão ou uma atividade muito restrita, porque demanda um conhecimento, né? E é uma atividade que não é como o futebol, que tem campinho de futebol, qualquer um começa a ver, aprender, descobrir craques, né, futuros craques. É muito específico, assim como também narradores de rodeio. Teve um que foi um artista famoso, já falecido, o Asa Branca. Mas antes dele teve o Zé do Prato. Que o Zé do Prato, além de ser um grande locutor, ele tipo assim, juntamente com o Chiquito, com o pessoal, implantou a sonoplastia no rodeio. Você está entendendo? Com a equipe dele. E que mudou o rodeio. E o Zé do Prato, ele era muito inteligente e era empreendedor. Ele criou algumas festas e ele participava como dono da festa, vamos dizer, do lado empresarial. O Asa Branca, ele foi para a arena com microfone sem fio. Ele também revolucionou. Chegava de helicóptero. Então, mas... umas coisas mais ou menos extravagantes, né? Só que, infelizmente, o Asa, ele era imediatista, ele não pensou no futuro e tal. Infelizmente, nós o perdemos, né? Que era realmente... Aquele sim era um artista. Você entendeu? E voltando um pouquinho na captação, você pode colaborar com o Hospital de Amor de Barretos, que além desses outros hospitais que eu já citei, tem mais 25 unidades de prevenção esparramadas pelo Brasil e tem 52 carretas, unidades móveis, que chegam em lugares, nesses rincões, nesses grotões, onde é comum o médico atender um paciente de mais de 80 anos e ele nunca tinha ido no médico na vida. Você está entendendo? E você pode colaborar com o Hospital de Barretos sem pôr um tostão, via incentivo fiscal sobre você que é pessoa física e tem imposto de renda a pagar. Você pode colaborar com 3% para o Conselho do Idoso, porque nós temos o Hospital Paliativo, e o Conselho da Criança e do Adolescente por conta do Hospital Infanto-Juvenil. E a empresa jurídica que apresenta o balanço por lucro real pode colaborar com 1%. Só que, infelizmente, o empresário brasileiro, ele não tem a cultura como do empresário americano. O Cassim a Vida é um tripé. É tempo, saúde e dinheiro. Quando você é novo, você tem tempo e você tem saúde. Mas normalmente você não tem dinheiro. Então e vai mudando isso, né? Você vai perdendo alguma coisa, vai ganhando. Quando você chega no final da vida, aí que o empresário americano, ele já está com os herdeiros encaminhados, os caras já estão bem de vida, e o cara
ele só tem a idade, né? Ele não tem, e muitas vezes dinheiro. E ele não tem o tempo, né? E nem a saúde. É nesse deadline que é comum nos Estados Unidos, eu não sei se na Europa é assim, o cara faz grandes doações para as entidades que ele tem confiança. Mas aqui no Brasil nós ainda não atingimos esse estágio. Agora eu fiquei 8 anos sozinho comentando, dentro da sua pergunta aí. E os locutores tinham uma certa resistência em relação ao meu trabalho. Né? Que, pô, quem que esse cara aí veio ocupar o meu espaço? E no começo eu falava demais, né? Hoje os meus comentários são bem de flash, você tá entendendo? Bem rápido, porque a imagem, né? Simplesmente você tem que alertar, mas hoje o público de rodeio ele já entende de rodeio. Você vê, nós temos o rodeios indo aí para a Band Esporte está transmitindo alguns rodeios, né? Os rodeios de alguns rodeios da PBR aí. E o rodeio, assim como quase tudo, globalizou, né? Então hoje é aquela pessoa que cai de gaiato no rodeio que talvez, e tem alguns detalhes, né? Porque muitas vezes, igual que eu te falei, porque uma montaria dura 8 segundos. Aparece uma imagem no painel de LED do peão, que ele usa a luva passando a mão numa corda, né? O que é aquilo? Então, nós, o rodeio, estamos cansados de saber, mas tem gente que lá na arquibancada que não sabe. Você tá entendendo? Então é aí que eu entro. O que o peão usa? Ele usa breu, um produto químico, para ter uma maior aderência na corda, que é o acessório, como você disse, principal dele, além das pernas que dão o equilíbrio lateral, né? Você está entendendo? Então, esse tipo de detalhezinho, a maioria dos casos, os touros são escolhidos por sorteio. Por que quando o Paulo Emílio comprou o touro Bandido, e ele até me ligou, está no livro dele, pedindo a minha opinião se ele deveria devolver o Bandido ou não. Falei, por quê? O peão tirava o Bandido no sorteio, muitos soltavam, desistiam. Então falou, para que eu vou levar o touro, sendo que ele não vai pular? Falei, não, mas existe o projeto de desafio. Não é invenção minha, já existe lá fora. Vamos criar o projeto de desafio. E a fama do touro Bandido correu o mundo, né, vamos assim dizer. E o André Dias, que é um executivo da Rede Globo, ele tinha muita amizade com a Glória Pérez, levou a Glória Pérez em Rio Preto para conhecer o Bandido, ela se impressionou e criou a novela América. Tem uma imagem do Touro Bandido em Jaguariúna, no Mundial Toyota, que ele derrubou o Neilovan Tomazelli, que tinha sido campeão em Barretos. Além de derrubar, ele deu uma estocada, ele leu com a cabeça, ele levou o Neilovan uns 4, 5 metros de altura, ele caiu de cabeça, ficou 9 meses numa cadeira de roda, e essa imagem percorreu o mundo, uma coisa assim, o sensacionalismo, né? A mídia gosta muito, porque realmente atrai atenção, e virou livro, virou novela, e foi o touro mais famoso. Alguém parou em cima dele? Carlinho Ventura, um competidor, nesse mesmo rodeio que ele derrubou o Neilovan em Jaguariúna, o Carlinho Ventura, ele é paranaense, desse mesmo rodeio ele parou no Touro Bandido. Errou no Sedem, por isso que parou. Muita gente querendo tirar o mérito do Carlinho, mas ele parou no Touro Bandido, é o único. Eu já vi muitos rodeios, desde Barretos, mas aqui com rodeio de touro, andei muito pelo interior do estado, eu vi muito rodeio e vi muito acidente. Diz que o Bandido é goiano, viu? É goiano, né? Ele foi um bezerro que nasceu em Iporá, veio para Jataí, o Renato Pérez parece que foi que revelou, aí, porque tem igual futebol, né? Uhum. Tem aquele caça-talentos e o touro, aquele bom touro, aquele que vai dar espetáculo. Hoje tem dono de boiada no país inteiro, né, vamos assim dizer, onde tem pecuária, mas normalmente, na época, a primeira divisão era o estado de São Paulo, e normalmente um tropeiro ou do Paraná ou do estado de São Paulo adquire esse touro fudidão. Se fosse hoje, ele também teria que ir para fora, porque em Goiás, bandido não se cria, pelo menos é o slogan do governo. O governo do Caiado fala isso, né? Não, e é verdade. O touro bandido teria que ser exportado.
A política do governador Caiado, hoje candidato a presidente, valeria nesse caso também. Bandido aqui nem o touro. Nem o touro está aqui. Mas é uma coisa horrorosa quando a gente vê. Você falou aí que o touro bandido jogou esse peão que ele voou 3, 4 metros, mas é assim, a força que um animal tem no pescoço, uma coisa maluca. É igual a força que o porco tem no focinho, né? Que é uma coisa de doido, guardando as devidas proporções. O bandido chegou a pesar 1.100 quilos. 1.100 quilos. Agora você viu a força de um marruco desse aí. Agora, às vezes eu fico pensando, porra, tem um peso de elefante, a agilidade de um macaco, porra, um coelho, uma coisa de doido. Porque eu lembro que na época do cursinho, né, aquela quantidade de movimento, né, massa vezes velocidade, você imagina o número disso aí, o que não daria? É porque ele tem essa massa 1.100 quilos, mas ele tem a força que... Sim. Imagina quanto é o peso que vem no chão. Sim. Imagina. E aquilo, quando bate uma pata na perna, no braço, Deus me livre, na cabeça de um peão... No peito é muito comum o pisão no peito, a costela perfura a pleura do pulmão. O cara levanta na hora, e aconteceu em Votuporanga recentemente, eu lembro num rodeio em Uberlândia, o cara levanta, anda 3, 4 passos, já cai morto. Nós estamos falando de uma porção de coisas, você tem várias áreas de atuação, você foi secretário de obras em Barretos, secretário de educação, secretário... deixa eu ver uma visão sua a respeito de obras públicas, já que você teve que tratar com contratação de obras, fiscalização de obras. O que você vê e por que obras públicas no Brasil são tão complicadas, tão demoradas e tão caras? Eu penso que não é qualquer ente público que tem condições de contratar uma empresa para fiscalizar, né? Vamos supor, a aplicação dos materiais, os testes, né? Então, vamos falar, por exemplo, em pavimentação asfáltica. Eu trabalhei com isso também. A qualidade do asfalto no Brasil, quando você é péssima, me parece que perde só para a qualidade do pavimento da Rússia. Ou seja, eu não sei se tem açúcar, você vê muito comum, ele esfarela, né? A gente chama de asfalto sorrisal. Agora, mas no Brasil é uma vergonha. Agora, e de uma maneira geral, e outra coisa, eu já fui empreiteiro, né? Mas você não sabe aquela história que o Deus e o capeta fizeram um pacto de fazer uma estrada ligando o céu com o inferno. E diz que o capeta cumpriu o cronograma e entregou no prazo. E a parte de Deus não foi feita. Aí qual que foi? O que Deus falou? Não, os empreiteiros estão todos no inferno, aqui não veio nenhum. Né? Então, infelizmente, não posso generalizar, que é injusto, tem muitas empresas boas. Primeiro, o modelo de licitação. O que preconiza, o que decide é o fator preço. Exige-se atestados de capacidade financeira, capacidade técnica, né? Mas você vê, eu penso que precisava mudar um pouco a legislação. Quando se descobre algum erro, porque a justiça é muito morosa, é muito lenta. Às vezes o cara está no meio da obra, é detectado uma fraude, alguma coisa, o que a justiça faz? Manda paralisar as obras. E essas obras, para serem retomadas, demora quanto tempo? E elas vão se deteriorando. Então precisava de ter uma agilidade maior, tipo assim, a licitação foi fraudulenta, desclassifica essa empresa que ganhou, só que está em segundo lugar, ela tem que fazer no mesmo preço da que ganhou. E isso aí dificilmente a empresa vai topar. Então, o que ocorre? Além da falta de honestidade, além da sacanagem, a legislação não ajuda. E isso vale não só para a pavimentação, mas é para obra de arte, é para a construção no geral. As especificações não são seguidas por deficiência da máquina não ter condição de fiscalizar ou de não ter condições de contratar uma empresa para fazer o controle tecnológico do material aplicado
assim como fiscalizar a mão de obra. Tem muita porcaria sendo feita aí, principalmente, na iniciativa privada isso ocorre, e você imagina na pública, que infelizmente parece que não tem dono em muitas situações. Volto a insistir, não gostaria de generalizar. Bom, para a gente encerrar essa conversa, que ela pode prorrogar pela noite, sem dúvida nenhuma, tem coisa... Se brincar, vai esse restinho de ano, né? A festa do peão este ano em Barretos, o que tem? Bom, a festa do peão, já de uns tempos para cá, o intuito dos independentes, nas últimas administrações, é encantar o visitante, o turista. As montarias são importantes, as provas cronometradas também, os shows, né, mas a festa de Barretos é uma experiência sensorial. Você pensa bem, um camping com 18, 20 mil pessoas nos finais de semana. Quantas conexões são feitas ali? Quantas pessoas você conhece ali? Inclusive conexões emocionais, né, vamos dizer. Muitos casamentos começaram ali. E as eliminatórias das provas cronometradas, elas começam às 8 da manhã, vai até às 18. Ali está reunido o mundo do cavalo, principalmente do quarto de milha, que são animais mais dimensionados para lida, né? As provas de velocidade também. Até outro dia eu levei um veterinário lá no meu podcast, eu fiz uma pergunta capciosa. Procede a informação que todo criador de quarto de milha tem um manga larga para andar? Porque o manga larga é confortável, né? E nem todo quarto de milha é. Cara, eu mexi num vespeiro, é igual o jogo de futebol. O criador de cavalo de tal raça, quando a outra, é uma coisa de louco, é uma coisa insana. Isso provocou um ribuliço danado. E o paisagismo do Parque do Peão é encantador. Os monumentos, os ranchos, cada rancho, acho que hoje atualmente tem 28, em torno de 30, 25, 30 ranchos. Cada rancho é uma festa particular que você recepciona. Até nós criamos um ingresso. Hoje o ingresso do Parque do Peão te dá o direito de ir no rancho de um amigo, almoçar, voltar para a cidade, tomar banho, desde que ele saia até às 18. E voltar à noite, com o mesmo ingresso, baseado nessa situação também. Uma outra coisa que eu reputo, sempre tem alguma novidade em Barretos, em relação a painéis de LED, ação de por exemplo, a Volkswagen vai lançar a Maroc, como a Chevrolet já fez isso também em Barretos esse ano, um modelo, né, equipamentos, né, e cada ano entrando mais a JCB, que é uma empresa inglesa, fundada em 1945, de cada 2 escavadeiras vendidas no mundo, uma é JCB, vai estar em Barretos, Minerva está voltando, e todos esses patrocinadores você acaba investindo. O Parque do Peão hoje está um canteiro de obras, você está entendendo? Nós estamos investindo, os banheiros do Parque do Peão, todos têm ar-condicionado, você está entendendo? Então, o ano passado, além da estação de esgoto que nós já tínhamos, nós construímos, né, compramos uma estação de tratamento de água. Então, hoje o parque ele não depende do poder público para ter água, porque faltou água, faltou tudo, né? Você está entendendo? Então, e grandes shows, né? Os rodeios, as provas cronometradas, e show, o investimento é muito grande, tem vários palcos, além do palco principal, nós temos o Amanhecer, nós temos no camping, agora nós implantamos um outro palco, nós temos o palco Culturano, que passa mais de 2.000 artistas, né, pelo palco Culturano, é uma loucura. Nós temos o Rancho do Peãozinho, onde você pode levar a criança, né, a criança é um mini parque, vamos assim dizer, com vários animais, tem lá alguns dinossauros também, né, réplicas, né, obviamente, e uma boa lanchonete, ou seja, enfim, a festa do peão, ela é dimensionada, como diz o caipira, é de mamando a caducando, tem como se divertir na festa de Barretos. Qual o período esse ano? Esse ano será a edição de número 71, de 20 a 30 de agosto. 20 a 30. Enfim, e começa numa quinta-feira,
passa um final de semana, termina no outro domingo. Cacá de Barretos, o Emílio Carlos dos Santos, foi muito bom receber você aqui. Foi um prazer enorme. Primeiro por revê-lo, depois de tanto tempo, e por esse papo muito agradável. Quem acompanhou aprendeu um pouco sobre o rodeio, sobre o Hospital de Amor, sobre obras públicas. Foi uma honra recebê-lo aqui. Ô Cassim, a honra foi toda minha. Eu gostaria de agradecê-lo pela oportunidade, e eu tenho acompanhado o seu podcast aí. Porque o podcast, tá 1 hora, 50 minutos. Cara, como eu viajo muito, e o podcast você não precisa, você precisa apenas ouvir, né? Então hoje você põe no carro, eu curto muito podcast e aprendo muito com o seu podcast, e vou te confessar, às vezes você me inspira, o assunto que você abordou, quem que eu poderia convidar para tratar desse mesmo assunto? Um que eu me lembro foi da reforma tributária. Olha. Então, eu que agradeço essa oportunidade e desejo boa sorte e muito sucesso para você aqui nessa maravilhosa Goiânia, com a cidade que a família da minha esposa mora aqui, mora num lugar que eu faço tudo a pé, adoro caminhar no Vaca Brava ali, é perto de tudo ali, então e tem muitos amigos aqui em Goiânia, e aqui em Goiânia tem uma embaixada da Festa do Peão, que é a Venda do Brunão. Venda do Brunão. A Venda do Brunão está fazendo um tremendo sucesso, tem uma bandeira dos independentes na parte externa lá. Cassim, obrigado mesmo por essa oportunidade, fiquei muito feliz de revê-lo e participar do seu podcast. Muito obrigado. E a você que acompanhou, por favor, se inscreva no canal, comente, compartilhe, que é muito bom para a gente conseguir apoio para continuar produzindo conteúdo. E até o próximo episódio do Pode Tudo. Apoios Coldtrack Rastreamento. Seu carro na palma da mão.